Cronos é um devoto de Zeus, dos Olimpianos, é um fanboy. O que eles fizeram com Cronos? Meus Zeus do céu, o que eles fizeram com as moiras? Pô, Jerome, você é fã, Jerome, o que você fez com as moiras? As costureiras do destino, que trabalham num bom retiro na tecelagem, o que você fez? E o Shiryu? Shiryu, é o fim, Shiryu, desse diálogo. É o fim você falar que seu escudo é o escudo mais sólido do mundo. Chega, né, Shiryu? Hi, Brasil! Eu sou Jimmy, do canal Jimmy Nada Neutro, o seu nerd leprechal, o Visconde de Sabugosa da internet, o Geek, o Goblin, o Duende Verde Amarelo, o Cavaleiro da Constelação de Duende, dessa constelação que não existe, mas aqui na ilha de Hi Brasil o céu é meu e eu invento a constelação que eu quiser. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Bem-vindos a essa ilha mística, essa ilha fantástica de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Já se inscreve no canal, não esquece de compartilhar o vídeo, dá um like para aquele fã de CDZ, de Cavaleiros também, para acompanhar essa resenha. Hoje, como eu tinha prometido nos meus shorts, nos meus stories, a resenha de Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya Time Odyssey, uma Odisseia do Tempo. Não, só uma não, é Odisseia do Tempo. Finalmente eu li, pessoal, peguei emprestada essa HQ linda pra gente falar sobre ela. Bora pra resenha. Mas eu vou avisar que a minha opinião é com spoilers. Se você não gosta de spoilers, se você quer ler HQ e depois vir pra resenha, vai lá, lê HQ primeiro e depois vem aqui pra gente resenhar pra ver se você concorda ou discorda com as minhas pontuações e observações da HQ, tá bom? Começando, pessoal, é da editora New Pop, tá? Editora aqui fazendo, é um formato, não é mangá, é quadrinhos, tá? Então você vai ler da forma ocidental, da esquerda para a direita, não de trás para frente, tá bom? A leitura, então fique tranquilo, se você não tá acostumado na leitura de mangá, que é um quadrinho colorido, tá? Feito pelo Jerome Auquier e Arnold Dolen. O Jerome, pessoal, é conhecido na fandom porque ele, nos anos 2000, ele fez aquele trailer da saga de Hades, uma fanfic, né, um trailer amador. E dizem, reza um mito e a lenda, que ele inspirou, né, a Toei e o Masami Kurumada a dar vida realmente à saga de Hades em anime. Ela demorou muito pra sair em anime, né, pra quem é fã e acompanhou, né, até sair os OVAs de Cavaleiros do Zodíaco, né. Então por isso que ele é conhecido nessa fandom, ele fez esse trailer nos anos 2000, né. Então aqui foi aprovado pelo Masami Kurumada, tá. Eu fiquei na dúvida se é canon ou não essa história, tá. Eu vi alguns canais falando que é canon, outros não. Se é canon, Dragão Marinho, canon, não, pegou. Mas porque ela tem bastante referência, pessoal, às sagas clássicas, tá? Eu anotei aqui uma pautinha do que a gente vai falar, tá? Tem bastante coisa pra falar, eu espero que o vídeo não fique tão longo. Tá, eu falei aqui de Jerome. No começo da HQ, pessoal, a gente tem um resumo, tá?
do que é Cavaleiros do Zodíaco, tá? E de como os 5 Cavaleiros de Bronze conseguiram as armaduras. Então, eu acredito que é um produto pra fã, é pra quem conhece todos os episódios dos animes e o mangá, mas eles tentam de alguma forma situar a pessoa que tá lendo o quadrinho, assim, sei lá, um desavisado que pegou pra ler e não conhece a história de Cavaleiros. Tentar, talvez, incluir algum público novo, né? Então eles colocam aqui bem no começo que, ó, como uma pérola azul cintilante na imensidão do céu estrelado, a Terra é cobiçada pelos deuses do Olimpo. Atena, deusa da guerra, jurou proteger a humanidade, constantemente ameaçada por essa cobiça, né? Então eles dão esse resumo, que ela tem os cavaleiros dela, não vou ler tudo, óbvio, né? E eles explicam aqui, pessoal, nessa splash page, tentar tudo que for possível mostrar um pouco pra vocês. Nessa splash page, como cada cavaleiro conseguiu a sua armadura, tá? O Seiya, o Shiryu, o Shiryu nos picos de Rosan com a Shunrei, o mestre ancião, o Seiya no santuário na Grécia, o Shun na ilha de Andrômeda, o Yoga na Sibéria e tal, e o Ikki na ilha da Rainha da Morte, tá? Por que que eu tinha comentado no Shorts que a máscara da armadura, vou tirar esses plastiquinhos aqui, pessoal, pra só não... Ele protege as capas internas, né, mas só pra gente conseguir manusear melhor. Aqui na capa, vocês veem que tem a armadura de Sagitário naquele formato inicial do anime, né? Que ela não tem uma tiara, não tem asas, né? Eu gostava bastante dessa versão da armadura de Sagitário. Por que que ela segurava, né? Apesar por uma questão comercial, eu imagino, o Seiya tá aqui no centro, né? Porque é Saint Seiya, mas o protagonista é o Ikki, tá? É o Ikki de Fênix, é o protagonista dessa versão 1 de 5. Então vão ser 5 HQs. A gente já sabe que cada uma dessas HQs vai ter um deles como protagonista, né? A próxima, se eu não me engano, é a do Shun. Então, por que que tem essa armadura? Aqui eles dão essa introdução do que é Cavaleiros e pra situar no tempo da Guerra Galáctica, tá? Assim que o Ikki rouba a armadura de ouro, que os cavaleiros disputavam naquela espécie de UFC de cavaleiros, né? Eles disputavam pra ver quem ganharia a armadura de ouro, pra quem se lembra, né? Eles situam que o Ikki rouba a armadura, eles vão até a Ilha da Rainha da Morte recuperar, e depois eles derrotam o Ikki com a ajuda da armadura, né? E ele se situa justamente quando o Ikki ressuscita, né? E não era pra isso ter acontecido, de acordo com essa HQ, com essa versão, que é um spin-off pra mim. É assim que eu vou acabar encarando, tá, pessoal? Que é assim, se eu não me engano, aqui já tem um furo que talvez quem escreveu desconsiderou do anime, que eu não gostei. Se eu não me engano, depois que o Ikki é derrotado, a armadura ela some. Ela tem ali meio que uma vida própria, uma opinião própria, ela desaparece e aparece depois em momentos pontuais pra ajudar o Seiya, no momento com a Yolia tenta atacar ele no hospital e tal, né? Então ela não estaria mais aqui com esse capacete da armadura, se eu não me engano, né? Então a gente tá aqui pra resumir a história, a gente tá aqui na fase de prata. Eu imaginei que esse traço um pouco mais adulto, que é baseado no traço do Shingo Araki, que é o traço do anime, não é o traço do Masami Kurumada, que é o do mangá, essa evolução, um certo amadurecimento, também se refletiria na história, né? Mas eles não estão mais velhos, eles estão adolescentes, que eles, na época do anime, tinham realmente 13, 14, 15 anos ali. E essa evolução no traço, eu achei um traço bem bonito, vocês podem ver aqui, né? É bem lindo de ver. E o papel cochê, pessoal, ele dá um destaque, que é um papel de mais qualidade, né? Um destaque para as cores e para o desenho, né? O mangá tinha aquele papel offset, se eu não me engano. Não é o papel jornal, acho que é o papel offset mesmo, e era preto e branco, então assim, a diferença é muito grande, né? Os Cavaleiros de Bronze estão com as armaduras do mangá, mas com cor, tá? É a versão do mangá. Então você não tem aqui aquelas armaduras com capacete da primeira fase, né? Que vai até o fim das 12 casas, e depois quando você vai pra saga de Asgard, que eles mudam pra essas armaduras assim. Então ela se situa aqui, mas eles escolhem já usar essas armaduras assim, né? Que são mais meio fase de prata dos Cavaleiros de Bronze, né? É nesse momento, pessoal, que eles são atacados pelos estigmas e os lépitas e as 12 horas. Esses são os guerreiros de Cronos. Eles estão aqui, pessoal, resumidamente, para eliminar o Ikki. O Ikki foi uma das coisas que eu fiquei na dúvida se eu gostei ou não aqui na história. Por que os Cavaleiros de Cronos queriam eliminar o Ikki? Tá? Os estigmas, os lépitas e as 12 horas. Eles queriam... O Ikki, na verdade, é a opção da Pandora para ser a reencarnação do Deus dos Mortos. O Ikki seria a reencarnação de Hades. Porque a Pandora sabe que, desde as eras mitológicas,
essa guerra santa entre Hades e Atena, Atena sempre vence porque ela opta por a reencarnação ser uma pessoa pura, né? De boas intenções, que é o Shun, né? Nessa versão da Saori, do Ikki e do Seiya, né? O Shun é a reencarnação de Hades. E ela resolve mudar, ela resolve escolher o Ikki, uma pessoa que foi treinada no ódio, no rancor, e finalmente, talvez ele conseguiria o eclipse total e mergulhar a Terra e todo o universo numa escuridão e dominar, e Hades dominar todo o universo, né? E aqui, pessoal, eles precisam eliminar o Ikki, tá? Essa é a história, por isso que eles abordam aqui os cavaleiros bem nessa sequência, que o Ikki vai, depois de ser derrotado pelos 4 de bronze na Ilha da Rainha da Morte, ele ressuscita depois, ajuda os cavaleiros contra um cavaleiro de prata, quem lembra daquele cavaleiro do fogo, não lembro o nome dele, e depois ele vai se recuperar dos ferimentos num vulcão, né? Eu gostei muito dessa hierarquia, tá, pessoal, dos cavaleiros de Cronos, tá? Os guerreiros, eles enfrentam são as 12 horas, como o Cronos é o titã, o deus do tempo, né? Os principais cavaleiros deles são as 12 horas. Tem a 1, a 2, a 3. Você pode ver aqui que um deles... E a hierarquia, entre as 12 horas, tem os minutos. Então você vai ter os leptas, né? Você tem aqui até uma observação que lepta em grego é minuto, né? E eles têm aqui alguns... A grande maioria, se eu não me engano, tem aqui em todos. Meio que uma tatuagem das horas aqui. Ó. Você vê 12 e 5, meio 12 e 5 aqui, se eu não me engano. XLLV, né? XI, não, XI-V, eu acho que é 12 e 5, se eu não me engano, em algarismos romanos, algoritmo, não sei o que. Aí misturando, né? A cultura é meio grego e romana, né? A armadura dos leptas, o design é meio qualquer coisa, né? Dos leptas não, dos estigmas. Os estigmas são os soldados rasos, tá? Você vê que a armadura aqui não é muito bem trabalhada, eles aparecem, quando eles surgem, tem uma espécie de aura, de auréola angelical aqui, como se fosse um relógio, tá vendo? Dá pra ver aí na coisa. E as armaduras dos soldados rasos, dos estigmas, como eles chamam, não são bem trabalhadas, elas são o design um pouquinho melhor a partir dos leptas e dos principais, que são as 12 horas, tá? Tem muita referência, gente, de coisas novas de mitologia grega, tá? Essa é a parte que eu gostei, tem bastante coisa de mitologia grega, além de introduzir esse deus novo, que acho que teve uma citação só durante todas as sagas. O Cronos, ele teve uma citação só, mas nunca teve alguma participação mais protagonista quanto é nessa história, tá? Mas eu gostaria de ver aqui, você vê que eles misturam, né? Cavaleiro sempre teve isso do sincretismo, de misturar um pouco aqui a cultura grego e romana, né? Ela se mistura, mas você vê que os números são romanos, mesmo sendo na mitologia grega, mas eu gostaria de ter visto um pouco de como os gregos mesmos entendiam o tempo, né? Como, por exemplo, a utilização para medir o tempo com relógios solares, ou eu até anotei aqui o relógio anafórico, que era um relógio que você media o tempo através da água. Então os gregos tinham algumas coisas. Eu esperava que eles dessem uma mergulhada nessa coisa, uma coisa diferente. Eu esperava uma coisa mais ousada, mas não é uma história assim tão cabeçuda assim, né? Eu falei dos estigmas, né, já. Do dracma, que ele é o 12 lepta. Os diálogos, gente, eu esperava que os diálogos eles amadurecessem um pouco igual o traço, mas como não se passa os cavaleiros com uma idade mais avançada, né, um pouco mais maduros, então talvez você possa passar um pano, eles realmente ainda são adolescentes, mas eu esperava algo mais maduro como o filme da Batalha de Abel ou até o Prólogo do Céu. Eles tinham acho que um esmero um pouco melhor nos diálogos, né? Aqui eu anotei até 3, que eu achei bem tosco, né? Tem uma hora que você fala: se você usar a Tacaratena, venha sentir o gostinho dos meus punhos. Quem me bateu? O Shun fala assim: Fênix. O Fênix é um de nós. Mexeu com o Fênix, mexeu com a gente. Aquela correntinha assim. Parece uns bobinhos falando, né? E o Shiryu. Shiryu, é o fim, Shiryu, desse diálogo. É o fim você falar que seu escudo é o escudo mais sólido do mundo. Chega, né, Shiryu? Tem uma hora aqui que ele fala que o escudo dele é o mais sólido do mundo. O Perseus Argus lá já transformou em pedra esse escudo. O Seiya já estourou esse escudo com um soco. Não é o escudo mais forte do mundo, Shiryu. É o fim dessa frase, Shiryu. Pelo amor de Deus. Você é um dragão, você dá o respeito. Cansei dessa frase, mas é aquilo que eu falei, pessoal. Eles estão aqui tentando colocar para você entender o que são cada personagem, assim, meio para talvez para quem não conhece, para reforçar um pouco da personalidade e da história de cada um, da característica da armadura. Tem uma
uma hora que aqui eu me irrito, porque falam várias vezes, até os próprios estigmas, os Cavaleiros de Cronos, eles falam várias vezes que, nossa, aí que você realmente é um cavaleiro muito solitário, né? Sua fama de andar sozinho, ser solitário, em várias vezes aqui, né? Nossa, eu acho isso um porre, né? Tá bom, a gente já entendeu que era um cavaleiro solitário, né? Mas ficam assim como se os estigmas tivessem uma puta intimidade com o Ikki já, né? Conhece o cara ali, são fanboys do Ikki, né? Assistiram anime. Mas tudo bem, eles são guerreiros do tempo, você passa aquele pano, como eles conhecem, talvez por serem súditos de Cronos, tem informações do passado, presente e futuro, blá blá blá, né? Então, mas os diálogos não acompanham a maturidade do traço, eu achei que isso aconteceria, tá? Uma coisa que eu odiei, pessoal, foi como eles aproveitam o Cronos, tá? O Cronos, ele é um devoto. Cronos é um devoto de Zeus, dos Olimpianos, é um fanboy. O que eles fizeram com Cronos? Cronos, gente, pra quem não conhece a mitologia grega, ele é o titã que engole os filhos para que os filhos não o sucedam no poder. Vocês conhecem a história de Cronos. Eu esperava que ele tivesse esse tratamento, quando a gente ficou sabendo que seria sobre o Cronos. Ele engole Hades e Poseidon, e só não engole Zeus, porque Gaia, se eu não me engano é Gaia, a esposa, esconde, espera o menino crescer, e Zeus faz, numa luta, não lembro como, faz Cronos vomitar os filhos, e os três juntos lutam e tiram o pai do poder, e matam o pai, ou prendem o Cronos, se eu não me engano, né? Então eu esperava uma história meio de vingança dele de alguma forma, e talvez, pra mim, seria muito mais interessante que ele apoiasse e ele mexesse em acontecimentos no tempo pra apoiar Atena contra os deuses, em busca de vingança. Pra mim seria muito mais interessante, mas não é isso aqui. Ele é um fanboy que ele quer ajudar Zeus. Zeus promete que ele vai ser o 13º deus do Olimpo se ele impedir que Pandora escolha o Hades como... o Ikki como a reencarnação de Hades. Ele precisa impedir isso de acontecer, por isso precisa matar o Ikki, né? E isso é horrível, ele vira só um fanboy que quer... Vou avançar aqui. Que quer ser um deus do Olimpo. Nossa, eu venero, não quero como um estigma usou atacar Atena, eu não quero briga com Atena, não sei o que, né? Aqui, essa é a figura, ela aparece de uma maneira bem fantasmagórica por enquanto, só meio uma silhueta assim, Cronos, não tem nada definido aqui, por enquanto, né? Ele tem umas asas meio de demônio assim, luciferianas. Tem aquele clássico, o santuário de Cronos também aqui, tá vendo? Todos têm que ter o seu santuário, o Hades tinha o castelo dele e tal. Mas eu achei isso bem ruim, tá, gente? Eu achei ele bem mal aproveitado. Eu não desgosto dessa ideia do Ikki ser a reencarnação de Hades. Eu entendi aqui, eu não tinha gostado, mas lendo essa ideia da Pandora, eu achei até interessante, né? Aí eles vão lá atacar o Ikki. E são derrotados, mas ele é sugado para o Erebo, gente, que é uma outra referência à mitologia grega, tá? Erebo é um deus ali primordial, com Nix, que é a noite. Erebo, se eu não me engano, é o caos, é o vazio, escuro, algo assim. Aqui ele é adaptado para um lugar, né? Ele não é um deus. Eles adaptam dessa forma o Erebo, né? E o Erebo é o lugar para onde o Ikki é puxado, após ele derrotar aqueles soldadinhos rasos, as estigmas, ele é puxado para o Erebo e ele vai enfrentar as moiras. E meu Deus, meu Zeus do céu, o que eles fizeram com as moiras? Pô, Jerome, você é fã, Jerome, o que você fez com as moiras? As costureiras do destino, que trabalham num bom retiro na tecelagem, o que você fez? É hoje que eu costuro esse tecido de uma vez. Tesoura ok, base de corte ok, máquina ok, costureira tá ok. Não dá, né? Elas levam porque elas têm a missão de eliminar o Ikki, né? A armadura dele fica sem vida. É um lugar legal, tá? O cenário, tá? Os fios da vida, assim. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eles ficam por toda a parte do cenário, assim, que são as vidas humanas, né? E tem essas coisas, essas ruínas gregas, né? Lembra um pouco até como a gente fala de tempo. A gente tem aquele conceito científico da entropia, né? Que é a ideia de que as coisas nunca voltam a ser o que elas são, né? Elas sempre vão deteriorando, né? É uma maçã, depois que você come, você não tem como fazer a maçã retornar ao estado primário dela, né? Ela sempre vai estragando, né? Então esse é o conceito da entropia. Isso é uma das maneiras que a ciência tem, teórica, de falar que o tempo existe, né? Essa deterioração. E eu achei interessante porque essa construção aqui, não sei se é só uma brisa minha, se isso foi pensado, mas ruínas sempre tem nessas coisas gregas, né? É mais uma pira minha. Por que eu falei que eles fizeram uma coisa ruim com as moiras, tá? Elas têm a missão de exterminar o Ikki.
tá? As armaduras delas são bem legais, tá? Já tem mais referências de coisas assim do tempo. Elas são, as moiras, pessoal, uma das 12 horas. Tem a 7, a 6, se eu não me engano, e a 1. É 1, 7, 6, alguma coisa assim. Elas são uma das 12 horas, as cavaleiros de Cronos, né? O nome das armaduras delas são auras, desses cavaleiros, mantendo essa tradição do Poseidon. Os marinas têm as escamas, os espectros de Hades têm as sapures, e os cavaleiros de Cronos têm as auras. E eu acho que isso também é bem legal deles fazerem, de manter essa tradição de cada armadura de Deus tem um nome específico, né? Eu gosto bastante disso. Só que eles tratam as moiras, gente, como qualquer coisa. Aqui vai um spoiler. Elas morrem pra fazer com que o Ikki mudar o destino do Ikki, né? É ruim, o Ikki derrota elas até de uma maneira que eu achei meio fácil, tá? Nesse Erebor, nesse lugar, a armadura dele é destruída por elas, tá? E vira cinzas. Mas elas esquecem que a armadura do Ikki tem a capacidade de renascer, né? Elas acham que as únicas armaduras que podem ficarem vivas, né, dentro do Erebor são as 3 armaduras dela, das moiras. Mas a capacidade de renascer, e eles incluem aqui uma nova característica para a armadura de Fênix, que é a de assimilação temporária. Eu deixei anotado aqui na armadura dele. Então a armadura renasce e tem essa assimilação das cinzas do próprio Erebor. E aí ele consegue derrotar elas aqui. Elas revelam para ele que ele deveria ser a reencarnar, revelam pra eles que eles precisam morrer, contam, pessoal, um pouco da história do Guilt, do mestre do Ikki, que ele só era daquele jeito que eu adorava, ódio, Ikki, ódio! Ele foi vítima de um Satã Imperial do mestre do Saga, né, que toma o lugar do mestre bom, e ele é vítima, tal, aqui, por isso que ele é ruim assim. Mais um que é vítima do Satã Imperial, o Aiolia foi, né, vítima também. E uma coisa que eu odiei, pra um fã, a gente sabe, gente, que o mestre do santuário, com esse elmo, com esse capacete amarelo, é um mestre bom! Não, Jerome, não faz isso. O mestre ruim, ele tem o capacete vermelho, roupa azul. É o mestre do mal, como a gente conheceu. Tinha até a musiquinha no disco, que eu não lembro mais. Vem Cavaleiros do Mal, e esse mestre magnífico, até a mortal, não lembro mais. Aí ele deixa aqui como se fosse o mestre bom, fosse com esse elmo amarelo. Eu odiei isso, gente. Pra mim E ele já tinha usado aqui no começo o mestre bom da armadura Poseia. Eu não gostei, isso aqui me irritou. É um fã chato, isso me irritou. Achei interessante até que o Guilt era bom, mas. E as moiras já estavam em contato com ele, pedindo que era necessário que o Ikki fosse moldado pelo ódio, E, quer ver, tem aqui é imperativo que você obrigue aquele homem a treinar o garoto no caminho do ódio. É o preço a pagar pela nossa ajuda para que você amplie seus domínios para além das fronteiras do santuário, Cavaleiro de Gêmeos. Mas, cara, tem umas coisas muito ruins aqui na história. Se eu continuar falando, vou me alongar muito, né? Mas que não fazem muito sentido, tá? Elas não conseguem eliminar o Ikki derrota as 3. A armadura do Ikki fica bem legal, tá? Com esse toque do Erebor, ela fica cinza e azul. E tem um momento que ele explode o cosmo dele, que ela fica parecendo que veio de uma forja, assim, meio parecendo os autômatos que o Hefestos cria no desenho Sangue de Zeus, né? Ele cria uns robôs e fica muito parecendo uma ferro em forja, assim, né? Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer, né? Essas trilhas de fogo, assim, né? Meio que você coloca o ferro derretido pra moldar uma forja de um ferreiro, né? Eu achei bem legal esse estilo dessa armadura. Só que aí, o Crono já tinha pedido para um dos cavaleiros deles entregar pra Moira um outro artefato, que é o Oricalco, é um fio inquebrável do Hefestos, entregar eles pras Moiras, né? Se ele tinha esse recurso, já deveria ter usado desde o começo. Não sei por que elas queriam matar. Aí elas não conseguem vencer, morrem pra poder... Elas morrem pra poder fazer com que esse oricalco mude. Tá vendo? Esse oricalco é esse fio dourado aqui. Mude de vez o destino dele. Pra que o Shun seja a reencarnação do Hades, não o Ikki, né? E isso é ruim porque elas morrem e você rebaixou a Moira só umas guardinhas do Cronos, né? Pra mim, as Moiras nas histórias da mitologia grega
e de algumas adaptações em filmes, em animes que eu vi, elas eram seres, como elas tecem a vida dos seres humanos e de todos os seres, desde o começo, meio e fim, uma tem a capacidade de gerar o fio da vida, a outra de cortar. Óbvio que tem uma ligação porque elas não são deusas da morte, mas elas deveriam ter alguma ligação talvez com Thanatos, que é a morte, que é um daqueles deuses que são abaixo do Hades, né? Então fica aqui um pouco confuso isso, se elas têm esse direito de matar alguém, né? As Moiras, mas eu acho que elas deveriam ser puta mulheres assim, puta guerreiras e quase nível de deusas também. Não só capangas que são destruídas, elas, apesar de elas serem uma das 12 horas, mas elas são destruídas facilmente pelo Ikki, na minha opinião. Isso eu não gostei, gente. Eu acho que as Moiras deviam ser à parte, elas não deveriam se envolver nesses problemas dos deuses, justamente porque elas são responsáveis pela vida. E aqui elas morrem para fazer isso, para cumprir o desejo do Cronos de impedir que o Ikki seja a reencarnação. Tá? Elas oferecem ainda que ele troque a vida dela pela ressurreição da Esmeralda! Esmeralda! Que o Guilt mata, né, tentando acertar um golpe no Ikki. Pra quem lembra do anime, ele tenta acertar um golpe e ele acaba matando a própria filha, a Esmeralda, né? E elas tentam, a última das Moiras tenta fazer essa barganha com o Ikki, mas ele não aceita. E acaba que no final o Shun vira realmente a reencarnação. Eles tinham esse oricalco, né, que era o fio inquebrável que o Hefestos, o ferreiro, Deus ferreiro, fez. E não precisava de todo esse rolê, então, né, gente? Agora eu não lembro se elas precisavam morrer para poder usar. Uma coisa que eu gostei, pelo menos, o conceito de Cronos e Kairos, que é a forma que os gregos viam o tempo, eles colocam aqui, né? Cronos é o tempo cronológico mesmo, né? O tempo linear dos acontecimentos, um seguido do outro, é um tempo mais, vamos dizer assim, frio. E o Kairos é aqui eles chamam de esse tempo crucial, né? Momentos da sua vida que definem, né? Momentos de certo tempo, quase o que a gente chama hoje de tempo de qualidade, né? Acho que Kairos é mais ou menos isso, né? Mas na mitologia grega eles chamam de momento oportuno, né? É mais ou menos isso, é um tempo de qualidade que difere desse tempo, assim, cronológico que segue, né? Talvez são momentos marcantes da nossa vida. Então eles têm esses conceitos diferentes, eu gostei disso tá inserido aqui na HQ, tá? Então elas usam justamente esse oricalco, esse fio dourado, pra mudar o destino do Shun e do Ikki, só que elas morrem pra poder usar. Isso eu não gostei, tá? Não gostei disso, ele morre. Aí depois ele volta, é como se ele estivesse num sonho, como ele saísse do Erebor. Zeus não aceita Cronos como 13º Deus. Você não vai ficar na nossa trupe, você precisou recorrer a muitas coisas, a outros deuses, você não tem o mesmo poder que a gente, que os 12 olimpianos. Então a Atena também não pode ser filha dos 12 olimpianos, que ela recorre aos cavaleiros dela o tempo inteiro, ela apanha o tempo inteiro, tem que ser salvo o tempo inteiro, então tira ela também dos 12 olimpianos, Zeus. Tira sua filha. Aí esse é nepotismo que chama, viu? Corrupção no Olimpo. Denúncia. O deputado federal não pode empregar sua família. Por isso o pai continue catando latinha, mãe continue lavando roupa pra fora. Não pode contratar a família. E essa é a história. Aí o Cronos revoltado, gente, mais um sincretismo, ele fala que vai consertar uma arma, a arma tá quebrada. O relógio do Apocalipse. Mais um sincretismo aqui, né? O Apocalipse não é um conceito que existe, pelo que eu saiba, tá? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas é um conceito que existe na mitologia grega, de fim de mundo, né? Você tem no máximo a luta entre os titãs, que é o Cronos, que eles resolvem aproveitar desse jeito horroroso pra mim, não é bom o jeito que eles estão fazendo aqui, a não ser que tenha uma melhora depois nas próximas HQs. Eu tô julgando só por essa primeira, tá? Mas esse sincretismo do relógio do Apocalipse é um conceito cristão, né? A palavra mesmo significa revelação, não é o fim do mundo, é uma revelação, mas tem essa ideia cristã do juízo final, né? A ideia de Apocalipse. O relógio de Apocalipse nem aparece na ideia cristã, mas é mais uma ideia nossa aqui, da vida real, da questão nuclear, né? Quando que alguém ia usar uma bomba nuclear, né? Então virava o relógio do Apocalipse. É mais ou menos isso, ele junta esses conceitos aqui. É legal, né? Você vê essa ideia de relógio, o desenho do relógio com o Cronos embaixo, né? Ele fala que vai consertar e vai ter, ó. Aqui no diálogo dele ele fala: se eu conseguir consertar essa arma, passarei a deter um poder incomensurável. E serei capaz de esmagar Zeus e todos os olimpianos com os meus punhos, né? Então, vamos ver como vão ser as próximas histórias, mas no geral, pessoal, não gostei muito, tá? Não gostei do aproveitamento do Cronos, tá? Achei bem mal aproveitado, esperava mais. Não gostei do que foi feito com as Moiras, que também são figuras ali emblemáticas da mitologia grega, essas costureiras. E achei que não precisava de todo esse rolê, já que elas podiam ter
só usado o oricalco e mudado toda a parada, né? A não ser que elas fossem morrer por isso. Mas não faz sentido elas morrerem, gente. Quem que vai cuidar de costurar, dar barra na minha calça agora? Quem? Quem vai costurar, dar barra? Minha costureira. Se elas morreram. Costurar, cuidar do fio da vida. Tá largado agora? O Ikki fala que vai livrar a humanidade desses fios, que cada um pode controlar o seu destino, não sei o que, é como se fosse um roteiro traçado. Eu não gostei, gente. No geral, apesar da HQ ser linda, os desenhos são lindos mesmo, no geral eu não gostei, mas vale a pena vocês lerem e vocês mesmos terem a sua própria opinião sobre essa primeira HQ 1 de 5 da Odisseia do Tempo. Essas foram as minhas considerações, pessoal, as minhas observações. Jimmy, tá? O seu cavaleiro de Leprechaun.